Eduardo Gaia e Ranier Bragon, a gente continua contando com a participação de vocês, mas agora vamos mudar de assunto, falar de índices econômicos, né, Marina? É isso, Celso. Hoje teve divulgação importante, por isso já estou aqui no nosso telão. O IBGE divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua de 2025, que traz números sobre o nível de emprego e renda no Brasil. Temos aqui, então, os dados na tela. Essa é a menor taxa de desemprego na série histórica iniciada em 2012, 5,1% da população. O número de pessoas desocupadas ficou, então, em 5,5 milhões. Já a população ocupada ficou em 103 milhões. Por fim, a taxa anual de desocupação ficou em 5,6%. A pesquisa do IBGE abrange cerca de 211 mil municípios em todo o país e mede todas as formas de ocupação, com e sem carteira assinada, emprego temporário e trabalho por conta própria. Pelos critérios da PNAD, só é considerada desocupada a pessoa de 14 anos ou mais que efetivamente procurou trabalho nos últimos 30 dias anteriores à entrevista. Celso? Ok, Marina. E para comentar os números da PNAD Contínua, convidamos Juliana Inhas Kessler. Ela é professora de Economia do INSPER. Boa noite, professora. Muito bem-vinda ao Jornal do SBT News. Oi, boa noite, Celso. Boa noite, Marina. A todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, com o desemprego em queda e salários subindo, por que a economia brasileira ainda não consegue romper o ciclo de baixo crescimento? Celso, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente vê uma economia que cresce muito pouco, com um desemprego muito baixo. Então, naturalmente, a gente imaginaria, né, que a gente tem aí uma economia que deveria crescer bem. O que acontece na economia brasileira é que, apesar hoje da empregabilidade ser alta, a gente está aí na mínima histórica, né, da taxa de desemprego, segundo as medições aí do IBGE, a gente ainda não tem a produtividade que deveria ter. Então, a gente tem muita gente empregada, muita gente trabalhando. Existe, inclusive, relatos da dificuldade de alguns empregadores de conseguir aumentar o seu efetivo, às vezes, de funcionários, mas o que acontece é que, na média, a produtividade desse trabalhador é baixa. E, dado que essa produtividade é baixa, a gente pode ter muita gente trabalhando, muita gente produzindo, inclusive muita gente entrou dentro do mercado de trabalho aí nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas o fato da produtividade ser baixa segura muito o crescimento dessa economia, infelizmente. Então, enquanto a nossa produtividade não aumentar, a gente deve continuar num cenário como esse. Professora, boa noite para você. A gente viu nesses dados que foram divulgados pelo PNAD também a renda média real do brasileiro, que subiu 5% no ano passado e chegou a R$ 3.616, batendo mais um recorde, né? É um outro elemento que reforça, portanto, o crescimento da economia. Como é que esse dado é visto pelo mercado financeiro? Oi, Marina. Esse dado, o que ele mostra para a gente, no final das contas, é que a gente tem uma demanda, uma procura muito grande por esse trabalhador, né? A taxa de desemprego baixa, ela reflete uma oferta bem restrita de pessoas disponíveis para trabalhar. Então, isso valoriza o trabalho que hoje já está sendo alocado, pressiona naturalmente salários para cima, por isso que a gente vê essa renda em alta. E o que a gente viu no ano passado, dado essa conjuntura que se formou, foram reajustes de salários superiores ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? A gente viu reajustes realmente maiores do que a inflação, o que pressionou, jogou essa taxa, esse reajuste aí um pouco para cima, inclusive em termos reais. Agora, para o mercado e para a conjuntura econômica que nós temos hoje, esse aumento da renda, aliado a essa taxa de desemprego muito baixa, traz uma preocupação. A gente tem uma percepção de que o setor de serviços, mão de obra está dentro, né, dessa medição de serviços, que o setor de serviços pode começar a pressionar cada vez mais o indicador de inflação, porque à medida que nós vemos menos gente disponível para trabalhar, empregadores precisando, querendo esses trabalhadores para conseguir aumentar aí a sua produção,
dado que está todo mundo, inclusive, com bastante incerteza nesse ano. Então, a gente viu aí indicadores de confiança mostrando isso nos últimos dias, o que faz, então, com que esses produtores, eles pisem um pouco no freio no aumento de máquinas, equipamentos, tecnologia e queiram colocar mais gente para trabalhar. Isso pode pressionar a inflação de serviços, o que é uma preocupação no Brasil no momento em que a gente está vendo aí, ou está aguardando ansiosamente o início da queda da taxa de juros. Essa inflação de serviços ela pode atrapalhar um pouco essa trajetória de queda de juros, frustrando aí um tanto das expectativas de muita gente dentro do mercado. Professora Juliana, para discutir esses índices, a gente convoca Ranier Bragon, que tem uma pergunta para a senhora. Boa noite, professora. Dias atrás saiu o dado também do CAGED, mostrando uma criação ali de pouco mais de 1 milhão de empregos, mas um pior resultado aí desde 2020, se eu não me engano. Parece um dado contraditório com esse dado da PNAD. Essa contradição é aparente, somente aparente, ou há mesmo uma contradição? Parece realmente, Ranier, que existe uma contradição, porque a gente olha, né, uma criação de empregos, né, no final do dia é isso que a PNAD nos disse hoje, né, que a empregabilidade está alta, mas quando a gente olha o mercado formal, a gente vê que a formalidade agora parece estar se espaçando, né? Está tendo aí um crescimento menor do que estava acontecendo antes, muito reflexo da desaceleração da economia. Aparentemente, apesar, né, de aparentemente parecer um contrassenso, quando a gente coloca esses dados na realidade da economia brasileira, no momento atual, é bem compreensível o que acontece esse descolamento dos indicadores. A economia continua crescendo. Ela cresce pouco, mas ela continua crescendo muito porque empregadores, produtores no geral, estão interessados em aumentar a produção, aproveitar, claro, uma renda que está subindo, um crescimento econômico modesto, mas ninguém está apostando muito em capital, em tecnologia, em modificação de máquinas, né, modernização de máquinas, de equipamentos. Então, a mão de obra fica concorrida, como eu acabei de falar. A questão é que, como existe incerteza, e o ano de 2026 para o Brasil é um ano de bastante incerteza, a gente tem uma eleição aí pela frente, muitas dúvidas sobre a continuidade de ajustes, de reformas. Esse produtor, esse empregador, ele fica muitas vezes na dúvida do quanto ele pode apostar numa demanda e numa possibilidade de vender ou comercializar seu produto, seu serviço de forma persistente ao longo do tempo. Então, ele continua empregando, mas se ele conseguir, ele vai tentar empregar trabalhadores com um menor comprometimento. Então, isso se reflete numa criação de empregos que muitas vezes vai muito mais para o lado informal do que para o lado formal, né? Então, essa desaceleração econômica que a gente está vendo agora, ela consegue explicar muito bem esse movimento. A gente vê uma economia que continua crescendo, uma empregabilidade ainda em alta, né? Uma taxa de desemprego baixa e bem resiliente, né? O mercado de trabalho, muito resiliente, mas o que a gente começa a ver é essa redução do apetite pela empregabilidade formal, dados as incertezas aí, todas as dúvidas que hoje permeiam a economia brasileira. Professora, eu vou convidar também o nosso analista Eduardo Gayer para fazer uma pergunta. Gayer, é com você. Professora, boa noite, prazer falar com a senhora. Há 2 dias foi divulgado o comunicado do Copom, sinalizando para o início do corte de juros na reunião de março. No entanto, essa PNAD de hoje mostra um mercado de trabalho forte, robusto, crescimento da renda, ainda muito resiliente, de certa forma, ao próprio impacto da política monetária. A senhora até pincelou um pouco nas respostas anteriores, queria insistir um pouco nisso, no seguinte sentido: essa manifestação do mercado de trabalho ainda resiliente pode indicar que o corte de juros em março será um pouco menor do que alguns desejam, ou seja, de 0,25 ponto percentual e não já de meio ponto, como parte do mercado tem precificado, tem cobrado? Como é que a senhora avalia, portanto, o desdobramento desta taxa no Copom que vem aí em março?
Oi, Gaia, o prazer é todo meu de conversar com você. Olha, eu acho que a gente tem elementos interessantes que saem desses dados dos últimos dias, inclusive do próprio comunicado. A ata ainda não foi divulgada, em breve a gente tem acesso a ela, mas acho que o mercado de trabalho hoje, ele está dentro da previsão do Banco Central para uma trajetória de queda da taxa Selic, né? Existem, claro, inúmeros elementos e pressões dentro do mercado que levam a gente a crer que o Banco Central vai seguir o planejado, inicialmente o que todo mundo, na verdade, deseja, que é uma queda agora em março, muito provavelmente de meio ponto, que é a aposta de uma parte significante do mercado. Não acho que esses indicadores de desemprego podem levar a uma mudança nessa eventual diretriz. Mas a gente tem que levar em consideração que antes da próxima reunião nós teremos a divulgação de outro indicador, de outros novos indicadores de desemprego. Então, o Comitê de Política Monetária, ele também pode e certamente estará muito atento nesses próximos quase 45 dias, 40 dias até a próxima reunião, em novos indicadores, inclusive olhando para a própria taxa de inflação e para as pressões externas, porque as incertezas externas também são muito relevantes para ajudar a definir os caminhos da política monetária, por conta de inúmeras pressões e modificações nos coeficientes e nos indicadores, internos. Então, eu acho que provavelmente o Banco Central está muito de olho em cima disso. Não acho que os indicadores dessa semana trazem elementos para mudar uma eventual diretriz aí do Banco Central e eventualmente realmente reduzir a taxa em meio ponto. Mas novos elementos podem aparecer e certamente, se nós começarmos a ver pressões inflacionárias maiores, o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, na realidade, provavelmente levará isso em consideração. Então, agora a nossa dúvida é justamente essa, daqui 40 dias, qual será o desenho da economia brasileira e qual será realmente o corte que o Banco Central vai proceder. Meio ponto, se a situação continuar relativamente parecida com a que a gente tem hoje, provavelmente menos do que esse meio ponto, se nós observarmos aí fatores que acabem deteriorando as condições dentro do mercado. Professora Juliana, esses dados da PNAD contínua do IBGE apontaram aí um número de pessoas ocupadas, cerca de 103 milhões de pessoas, né? Agora, o total de trabalhadores por conta própria, ou seja, na informalidade, é o maior da história. Isso, em termos de arrecadação para o governo, afeta a arrecadação, né? E para a economia como um todo. Qual a reação? Sem dúvida, Celso, afeta a arrecadação, uma arrecadação, inclusive, que seria muito bem-vinda para o governo, né, em tempos de ajuste fiscal, de controle fiscal, redução de riscos, sem dúvida seria muito interessante, né? A informalidade, ela não é uma novidade para a economia brasileira, apesar de nós estarmos num momento de uma informalidade alta, a informalidade é uma realidade na economia brasileira há muito tempo. Né? E tem muito a ver com as características da nossa economia, né? Incertezas, dificuldades muitas vezes de capitalizar, de se financiar, especialmente os micro e pequenos empreendedores. Isso tudo favorece bastante esse cenário. Para a sociedade, a informalidade, a gente não pode dizer que ela é positiva, né? Ela coloca, sem dúvida, o trabalhador numa situação de maior fragilidade dentro dessa relação entre empregador e empregado. E ainda que a gente esteja falando de trabalhadores por conta própria, a gente está falando de pessoas que muitas vezes não vão poder contar com uma seguridade, com segurança dentro desse emprego e não vão ter ali os seus colchões, né, de segurança existindo em momentos aí de uma maior necessidade. Então, o ideal para uma economia é óbvio que trabalhadores, e especialmente no desenho da economia brasileira, né, com o tipo de trabalhador que a gente tem, com o desenho que a gente tem institucional, é óbvio que a formalização ela é hoje muito mais bem-vinda no estágio que a economia brasileira se encontra do que uma grande informalidade. Mas essa é uma realidade que a gente já lida há muito tempo e muito provavelmente nós continuaremos lidando. Enquanto a economia brasileira for uma economia que não é tão madura economicamente, que tem aí os seus problemas, as suas questões institucionais, muito provavelmente a gente vai continuar encarando essa realidade de uma informalidade acentuada, convivendo com um setor formal que
fica muito à mercê aí do ânimo do mercado, das expectativas positivas e de uma economia um tanto mais sólida para crescer, para conseguir tomar proporções maiores dentro da economia. Professora, só para encerrar então a nossa entrevista, eu queria olhar um pouco para frente. Quais as tendências, qual a expectativa para 2026? O emprego segue aquecido, renda vai continuar em alta? Isso vai ser capaz de sustentar a atividade econômica ao longo desse ano? Marina, muito provavelmente a gente continua 2026 com um mercado de trabalho bem resiliente. Né? O mercado, inclusive, acredita que as taxas de desemprego devem seguir relativamente baixas, né? Taxas de desemprego ou de desocupação, como a gente queira falar, elas devem seguir realmente baixas. Algumas coisas favorecem, né, esse cenário. Primeiro, a gente tem visto aí uma saída de pessoas da força de trabalho, é um movimento relativamente esperado por conta do envelhecimento da população, saída de pessoas mesmo, pessoas deixando de trabalhar por conta de idade, né, saem realmente do mercado de trabalho. Isso tem ajudado e em algum aspecto contribuído para essa redução também da taxa de desemprego, mas a gente continua com uma economia que cresce pouco, mas cresce, e a gente tem que lembrar que nós estamos no ano eleitoral e esse ano eleitoral ele, no geral, vem junto de medidas fiscais que também aquecem a economia. Nós já tivemos medidas que aqueceram a economia no ano de 2025. Muito provavelmente essas medidas continuam acontecendo, talvez com novas roupagens vindo, né, com outros desenhos, mas muito provavelmente nós podemos ter sim medidas aí que estimulem a economia. Quanto mais medidas estimularem a economia, maior vai ser a chance dessa empregabilidade seguir em alta. Enquanto a gente tiver muita gente empregada, né, um desemprego que demora a reagir às mudanças, inclusive, da própria política monetária, a gente vai continuar aí tendo renda subindo e essa pressão que hoje é o que nos preocupa, como eu já mencionei, sobre a inflação de serviços, que em algum cenário, em algum momento, pode prejudicar essa redução da taxa de juros. Professora Juliana Inhas Kessler, professora de Economia do INSPER, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para a senhora.